E aí, galera, beleza pura? Olha só o que eu trouxe para vocês, o novo Kwid. Só que aqui eu quero fazer um review um pouquinho diferente. Eu já fiz o review do Kwid lá em 2017. Cara, se eu parar para fazer um vídeo mostrando a minha reação hoje, assistindo um vídeo que eu gravei lá em 2017, eu acho que eu ia ficar meio surpreso, né? Como era meio que superficial a forma de avaliar um carro. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas ainda avalia um carro levando em consideração somente preços. Não olham posicionamento de mercado, concorrentes e por aí vai. Bom, a gente sabe que preço de carro no Brasil está tudo nas alturas. E esse carro hoje é o menos caro disponível. É isso mesmo. O Renault Kwid é o carro menos caro à venda no nosso país. Vamos falar um pouquinho dele. Olha só, ele passou por bisturi, né? Deu um talento. Esse visual, que inclusive na Índia é o mesmo visual, né? Na Europa, ele foi desenvolvido aqui no Brasil. A engenharia brasileira, a galera de estudo de design aqui do Brasil que fez isso aqui, essa transformação. E você compara um com o outro e fala, nossa, mudou muito, né? Totalmente diferente, não, investimento alto que foi feito aqui. E isso aí é que está a mágica das coisas. Você vê um carro novo, uma frente totalmente nova, mas aqui nós temos o mesmo capô, nós temos o mesmo paralamas, que são peças que para mudar, eu teria que mudar a minha estamparia. Eu teria que ter novas prensas para isso. E olha, são milhares e milhares de reais ou dólares para você fazer uma simples prensa, um molde para um capô, para mudar um vincozinho sequer. E se a gente parar e observar, aqui é perfeitamente tirar de um e colocar no outro, não muda. O que muda então? O que faz essa frente ficar toda nova? Justamente a mudança dos faróis, né? Que na verdade eu estou fazendo aqui faróis, porque é comum a gente chamar isso aqui de farol, mas não é um farol. O farol de verdade está aqui. E ele tem esse visual de farol afinadinho, né? Dando aquele visual assim de carro concorrente, que tem um farol fininho. E aí, mas não é, aqui é o LED, aqui é o DRL dele, né, que fica bem legal. Depois eu vou, olha para vocês aí como é que vejam aí como é que fica quando está aceso, fica bonito. A gente vê que tem esse recorte aqui no capô, a mesma coisa que tem no outro capô, então muda essas lanternas, a grade avança mais, muda o para-choque, mas a DG, o para-choque mudou? Mudou, aí é uma nova injeção. Aí vale a pena fazer um molde para fazer aí a injeção do novo para-choque, é diferente de um molde de estamparia. Beleza? Entenderam? Então aí acontece a mágica, você pode mexer à vontade, sem alterar o peso do veículo, sem ter que mexer muito na parte de peso, basicamente peso, como eu já disse para vocês. Isso aí, às vezes, pode atrapalhar a parte de emissões, talvez, tá bom? Vamos lá. E o preço do carro, que eu falei para vocês que é o menos caro? Uma das vantagens é que se você comparar esse com a versão anterior, a Renault manteve o preço da versão hoje de entrada. Não tem mais aquela sem direção e sem ar. Mas aí tinha aquela versão com ar e direção, aquela outra, né, que era a melhorzinha, né? Depois da básica vinha a outra. E tinha o preço, manteve, próximo dos 60 pica-paus. Com 60 mil, você vai lá e compra hoje um Kwid zerado. DG, mas 60 mil reais? Cara, esse é o preço que você vai pagar para poder ter a experiência de entrar num carro zero. Sentir o cheiro do carro zero, ser o primeiro dono daquele veículo, que você não vai ser o primeiro a dirigir. O piloto de teste dirige, o cara que coloca na cegonha, então esquece, tá bom? Mas é o primeiro dono e vai rodar inicialmente com ele, sem cheiro de cigarro, aquela coisa toda maravilhosa, tá bom? E aí, a gente vê que houve, né, aconteceu uma mudança significativa, além dessa frente da traseira, da lanterna traseira, do para-choque dianteiro e traseiro. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem a multimídia maior, conectividade, tem um painel legal, mas o que eu gosto de mostrar aqui no canal é o quê? Mecânica. Então, vamos abrir esses dois capôs e deixa eu mostrar para vocês. Essa é a versão que estava à venda até então, antes da chegada do novo. Esse aqui, ó, o último modelo antes da remodelação aí. E esse daqui ainda conta com o quê? Um sistema de tanque dividido para lavagem do para-brisa, né, jogar água no para-brisa, o motorzinho, e tanque de partida a frio. Tudo compartilhando a mesma peça. Então você tinha aqui então
tanquinho de gasolina. Vai usar etanol, precisa de gasolina para dar partida, legal? Muito bem. Aqui eu tenho um tipo de mangueira lonada com um tipo de massa para ajudar na vibração, a tirar a vibração dessa mangueira e ruído e tudo mais. Então tem essa massa aqui. Eu tenho os injetores de combustíveis, todos aqui por baixo do coletor, e tem um injetor de combustível aqui para partir da frio. Esse injetor de combustível bem ao lado aqui do coletor de admissão. Eu tenho também cabos de bateria de bitola mais fina, porque eu vou falar depois o porquê, né? Então é dimensionado aqui para esse tipo de uso, para esse sistema de motor de partida e alternador, tá aqui. E aí eu tenho também o alternador convencional com polia simples. Então tá aqui o alternador com polia simples, tudo normal. Tá aqui o Kwid, que a gente já conhecia. É um carrinho que no início chegou meio que capenga. Porque ele veio assim com aquela proposta de ser o carrinho de entrada mesmo, mas o mercado brasileiro não entende o que é ter um carro de entrada e começa a pedir e cobrar manta, cobrar um monte de coisa. E aí, não tem jeito. O que a indústria vê? É melhor rechear e vender mais caro. Porque se eu coloco um produto de entrada, o cara fica procurando coisas de carro premium. Então toma, vamos encher ele de coisa e cobra mais caro. Esse carro eu lembro quando ele estava custando aí perto dos 30 mil reais quando chegou, né? Pois é, hoje é o dobro. Mas está aí, faróis em LED, black piano, multimídia, start-stop e por aí vai. E também o preço do carro subiu no mercado todo, entenderam? Tá aqui, Kwidzinho, viu aí? Bacana, agora vamos falar das evoluções? Aí sim, é o que me interessa, evolução. Ele evoluiu e mantiveram os preços. Eu lembro que estava especulando aí, os jornalistas especializados, não, que vai vir com o motor do Sandero, com duplo comando de válvula variável. Eu achei, pô, esses caras têm informação privilegiada, né? Bobagem, não mudaram nada, nem precisa, porque esse carro é muito leve, 700 e poucos quilos, é o carro mais leve do mercado. Para você ter uma ideia, o que seria o concorrente dele pesa 150 quilos a mais, que seria o Mobi da Fiat, né? Mas aí é uma outra história. Aí você vem para cá e nós temos aqui um reservatório de água do lavador de para-brisas. Então não tem mais tanquinho de partida frio. Não tenho mais o bico injetor aqui para partida frio. Eu tenho o quê? Um sistema inteligente de aquecimento do combustível na linha. Então, se o módulo sabe que o carro está abastecido com etanol ou com mais etanol do que só com gasolina, ele aquece esses injetores de forma muito rápida, melhorando a atomização de combustível, aquecendo aquele combustível, não sendo necessário a adoção de partida a frio, porque o combustível ele vai queimar melhor já nos primeiros momentos de funcionamento do motor. Legal? Então, partida a frio avançou, está alinhado com o que há de mais moderno hoje em dia, nos motores de injeção indireta. Aí a gente percebendo aqui, eu olhei esse cabo de bateria, né? Eu que sou da parte mais técnica, estou vendo aqui um sistema de pilotagem, um cabo mais grosso. Por que esse cabo tem a bitola mais grossa? Por que essa bateria é mais parruda do que a bateria ali do Kwid? No review, eu falei sobre o isolamento da bateria, a proteção térmica, mas também já existia naquele carro. Essa versão já também tem várias melhorias do início do Kwid. Então daqui a pouco eu vou falar para vocês algumas coisas que o Kwid melhorou desde a chegada dele, daquele review que eu fiz lá em 2017, do modelo 2018, que dava arrepio em muita gente, e eu também fiquei arrepiado no início, o que houve de melhoria que o consumidor brasileiro forçou a indústria a melhorar. Então, partida a frio, resolvido. Bateria, por que ela é mais parruda? Por que ele tem esse cabo mais grosso e por que ele tem isso aqui, ó? O alternador dele é mais potente e tem uma polia catracada. Por que ele usa esse sistema? Muito bem, hoje, por causa de normas de emissões, quanto mais carga você puder tirar do motor em determinadas situações de funcionamento, você tem menos emissões. Então esse carro, ele gerencia a carga de bateria. Não fica o tempo todo jogando 14 volts. Não, tem determinados momentos que ele para de alimentar a bateria. Ele fala, opa, aqui não precisa nessa situação. Em outras, aqui dá para aproveitar. É como se fosse aquele sistema de catraca de bicicleta e tem bastante conteúdo desse aí depois para vocês entenderem na parte mecânica. No nosso treinamento de mecânica a gente vai falar sobre isso também, tá? Vai ter um canal dedicado para isso.
E aí você tem, então, evoluções aí na parte de carga, partida, porque ele tem sistema start-stop também. Ah, DG, só por causa de emissões? Não. Ele tem um sistema reforçado, motor de partida, alternador, bateria e cabos, porque ele é dotado daquele sistema que eu detesto, que desliga o carro quando para no semáforo. Eu detesto, eu gasto mais gasolina, mas nesse ponto eu gasto mais, não gosto de start-stop. Porém, esse daqui tem como você desligar. Ainda bem que tem carros que nem te dá o direito de desligar isso. Você tem que aceitar o que ele te impôs. Eu, particularmente, não gosto. Por que, DG, você não gosta? Porque apesar de todo o sistema estar reforçado e pronto para ser exigido, eu não gosto de ficar exigindo. Porque eu mexo com oficina, essas coisas assim. Muito bem. Que mais aqui de evolução? Parte de sistema de arrefecimento sem mudanças, controle de temperatura, acelerador eletrônico é o mesmo part number. E eu tenho aqui uma recalibração do motor. Para atender às novas normas de emissões, esse motor foi recalibrado. Não foi colocado um novo motor, o motor é idêntico. Porém, esse é um dos poucos motores à venda no Brasil que com a recalibração ele ficou melhor. Ele ficou mais econômico, ganhou um pouquinho de torque, tiquinho, como o mineiro fala, um tiquinzinho de torque, mas ganhou, não perdeu, né? E ganhou um pouquinho mais de fôlego e ficou mais econômico. Esse carro no perímetro urbano, se você usar ele no perímetro urbano normal, vamos falar, galera de Brasília, em torno de 15 km por litro, BH, 13, São Paulo, 10, 11, porque São Paulo é complicado. E aqui, no meu uso super severo, deu 11, muita subida, consegui 11. Para você ter uma ideia de comparativo, aquele Fit 1.4 antigo fazia 8 no mesmo percurso. Rodoviário, se você dirigir esse carro de forma tranquila assim, velocidade moderada, você vai conseguir aí 16, 17, sem se preocupar muito com a economia, andando 100, 100 e poucos por hora. Se você tirar o pé e quiser virar modo greve caminhoneiro, quiser andar bacaninha, no máximo 80, 3.000 rotações por minuto, 20 km por litro eu consegui com ele indo a São Paulo e voltando. Mas é daquele jeito. Esse carrinho aqui não dá para você brincar muito com ele, não. Se você for andar devagar, saiba onde, que se dependendo do caminhão que passa, dá aquela chacoalhada, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma massa de menos de 800 quilos, né? Carros grandes já balançam, imagina essa jovem criança, né? Esse guri motorizado aqui, né? É o nosso garotinho, é o nosso carro compacto, né? E o mais interessante, SUV dos compactos. Isso é motivo de gozação. A SUV, galera, a Renault simplesmente surfa na onda. O carro dela tem as especificações para se chamar de SUV? Ela usa. Coisa de marketing. É um SUV? Não, mas é considerado pelos ângulos de entrada e saída, altura livre do solo. É isso que manda. Então, a gente vai lá para a Selva de Pedra, lá para São Paulo, por exemplo, aquelas valetas, que cidadezinha cheia de buraco, remenda e valeta. E ele encara numa boa, realmente, não raspa nada, ele consegue filtrar bem as imperfeições. É um carro que, particularmente, acho que é muito bom, eu teria para uso urbano. Não seria o meu carro para uso rodoviário do jeito que eu viajo, tá bom? Então, esse carro teria uma aplicação mais urbana. Aquela pessoa que tem que ir para o trabalho todo dia de carro, até uma marginalzinha ali de boa, né? Legal, pequenos trechos de deslocamento em rodovia. Agora, para viagens longas, né, uso rodoviário de verdade, não é o carro que eu escolheria, tá bom? Não seria a minha escolha. Tranquilo? Então, houveram evoluções, e agora eu vou citar para vocês algumas evoluções que tiveram desde o início aí da venda do Kwid no Brasil. Não é essa versão tem tudo aquilo que eu já mostrei para vocês diferente daquela. Porém, esse modelo aqui, 2020, ele já tinha também evoluído muito do 2018, tá bom? Não, ele continua assim com os 3 parafusos, mas ele teve melhorias, principalmente freio. Quando ele chegou, tinha um freio sólido, disco sólido, o pessoal reclamava, lembrando, era feito para rodar lá na Índia. Quando ele chegou aqui, ele já veio mais pesado e acaba que não dá certo. O brasileiro, ele quer o negócio top, até porque nós pagamos bem, né? Então, teve melhoria de freios? Teve. Amortecedores traseiros e dianteiros. Houveram evoluções desde o primeiro modelo.
Limitador de portas, até isso teve que ser trocado do início da produção do veículo no Brasil. O brasileiro abre e fecha a porta igual um animal, então tiveram que mexer no limitador. Sistema de vedação contra poeira, não tinha nos primeiros, foi colocado. Novo sistema de freios, que eu já falei, com clipe de pastilhas, disco e booster de 8 polegadas. Então, você vê que o bichinho ficou mais monster, freio mais adaptado. Sensor de temperatura do óleo passou também por modificações, então colocaram um novo sensor de temperatura. Uma reclamação que acontecia com alguns usuários era um barulhozinho quando você dava ré com carga ou na hora de arrancar dava um barulhinho da embreagem. Não era um defeito na embreagem, mas um ruído por causa das molas. Então eles mudaram também a embreagem, não por causa de eficiência, mas por causa de ruído. Ruído incomoda o brasileiro, isso é fato. O cubo de roda também, não foi só os discos de freio, o cubo de roda também foi modificado. Novos berços do motor e os braços oscilantes também foi evoluído. Por isso que você pega um carro desse, pega o primeiro, liga, aquele motor parece que está passando aquela vibração muito forte para dentro do carro, mas os novos, inclusive nesse daqui você já percebe menor vibração. É um motor 3 cilindros que não vibra, que não passa aquela vibração. E olha, não usa coxins hidráulicos, são coxins de borracha, né? E filtra bem as vibrações. Refinamento da caixa de câmbio, incluindo melhorias na marcha ré. O sincronizado foi melhorado na hora de colocar a ré e o câmbio houve melhorias. Mas dirigindo esse carro é engraçado, você escuta em determinados momentos a relação de marcha dele. Dá para você escutar dá para escutar, dependendo, até porque é um carro de entrada, o isolamento acústico dele não é aquela maravilha, né? E é aquele negócio, galera, quer uma coisa muito refinada, vai para a categoria superior, tá bom? Melhoria nas maçanetas internas e externas, vocês acreditam nisso? As maçanetas de abrir porta, tanto por dentro como por fora, tiveram que ficar mais robustas com a adoção de novos materiais. Isolamento acústico, vocês viram aí o review da galera aí que fez os reviews aí que tiveram o primeiro contato? Todo mundo elogiando que o carro está mais silencioso. Houve melhoria no isolamento acústico, ou seja, lá dentro você escuta menos barulho. Pneus, lembra que antigamente vinha com os pneus do mercado oriental, chinês, e aí agora vem com os pneus Continental, vem com pneus de marca mais forte aí no mercado, pneu de renome. E a nova cobertura do painel, que melhorou a parte aí de vibração também, de ruídos e vibração. Então teve esses avanços, tem outros avanços também, outras melhorias, mas o que eu consegui pegar foram essas aqui. Houve uma melhoria. Esse daqui, para quem tem uma versão 2020, já tem muita coisa aqui que já está atualizado. Mas esse daqui ficou mais econômico, mais fortinho e com mais tecnologia. Lembrando que eu detesto start-stop, tá bom? Eu detesto start-stop. Bacana? Vamos falar um pouquinho lá de dentro? Vamos ver como é que ficou a bordo. Agora eu estou a bordo da versão anterior, para a gente ter uma noção. O que a gente pode reparar é que a tela da multimídia é menor do que a atual. Isso deve ser por causa da versão também. E aqui no painel, como diz o Cerejo, o cluster, né, Cerejão? A gente tem um painel mais analógico, né? Ele é analógico, conta-giro analógico, velocímetro analógico e um computador de bordo aqui digital, tá bom? Então, é isso aqui. E aí, a parte de experiência a bordo, espaço, empunhadura de volante, é tudo praticamente o mesmo. Inclusive, esse porta-luvas que parece um porta-malas, né? Gigante, né? Cara, só dá para enfiar uma carteira aqui dentro, não dá? Tô brincando, é grande, é um dos maiores aí da categoria. O banco, eu já achava esse banco bem legalzinho, um banquinho legal, tem regulagem de altura aqui para você colocar o cinto de segurança, luzinha de cortesia nessa versão, tudo mais bonitinho. Airbags, são 4 airbags, né, de série, veículo, Isofix e aquela coisa. Para mim, um carro, 2 adultos e 2 crianças. É o entendimento que eu tenho para essa proposta. 2 adultos e 2 crianças. É o que eu entendo. Eu sei, é carro para 5 adultos, homologado no Brasil, mas para mim é isso. 2 adultos, 2 crianças e ponto final, na minha opinião. Beleza? Legal. Então a gente tem aqui meio analógico. Vamos ver as evoluções dele lá no outro. Muito bem. Aqui, de cara, você já tem aquela percepção maior de valor. Foram adotadas novas padronagens de tecido, às vezes um grafismo um pouquinho diferente, uma multimídia
com uma apresentação não só de tamanho, mas onde ela vai também transmite mais valor, e um cluster com aparência analógica, mas ele é digital. Então você tem uma telinha aqui no meio para informar várias coisas assim do funcionamento do carro, e quando você liga aqui, ó, você tem aqui umas barrinhas, tá? Aí eu vou falar um pouquinho do que eu acho dessas barrinhas aqui. Na parte de combustível, elas são barrinhas que eu chamo de torresmão. Tem o torresminho e tem o torresmão. Tem carro que é bem fatiadinho os torresminhos, e aí você consegue acompanhar de forma mais gradual. Esse aqui não, ele demora, mas quando acontece ele vai lá e come um torresmão. E aí, puxa vida, aí quando ele vai ver se é um quadradão, blocão, bloco. É tudo blocão. A temperatura também é blocão. Fico com medo, se acender a vermelha, meu amigo, aí o bicho pega, né? Então, tem aquele negócio. O conta-giro também é interessante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Também é blocão, ó. 1.500, ó, mas não vai ter intermediário não, ó. É de 500 em 500, não tem rotação intermediária aqui não. Aí tudo bem, você acostuma com o carro. Então aqui, eu tenho aqui a multimídia, que você consegue ligar aqui nessa tomadinha USB e conversar com o seu smartphone, Android Auto ou Apple CarPlay. E aqui aquela firula toda para quem gosta de monitorar aí a parte de consumo. Tem um cara psicopata aí na internet que gosta disso, né? Sou eu. E aí, meus amigos, deixa eu desligar aqui. Aqui o controle do som. Aqui tem o botão de abertura da tampa do porta-malas, como tem o outro. E também o botão para desligar o start-stop. Controle de retrovisores elétricos, né? E basicamente é isso. Ele tem assistente de partida em rampa agora. Então, para você que não tem controle de embreagem, para você que é ruim de roda, né, que sempre precisa ficar puxando o freio de estacionamento, não aprendeu na autoescola o que é controle de embreagem, esse carro tem o assistente de partida em rampa, tá bom? Então, se você é ruim no volante, o carro resolve isso para você. E quem está dizendo isso para você hoje também dá os seus vacilos na hora de arrancar um carro manual quando você acostuma com um carro automático, tá bom? Não sou melhor do que ninguém não, é só uma brincadeira. Então, tá aí de boa, o carrinho tá aí. Se vocês quiserem ver mais detalhes do carro, com relação a acabamento, o visual, tem os nossos colegas que fazem um conteúdo muito legal. Hoje eu quis focar mais nessa parte de mecânica, de equipamentos, para que você possa fazer uma escolha depois aí, né? Você está naquela dúvida, que carro comprar, esse, ou com 60 mil reais, e aí, EDG, o que você faria com 60 mil reais? Deixa eu responder para você então essa pergunta agora. Eu, com o meu tipo de uso, com 60 mil reais, 64 mil reais aproximadamente, não seria a minha escolha de carro no momento. Se fosse para comprar um 0 km, sim, ou ele ou o Mobi. O Mobi tem uma estrutura mais pesada, mais robustona, porém tem poucos equipamentos perto do Kwid. Qual que te atende mais? Qual é mais econômico? Então, eu escolheria hoje, se eu tivesse que comprar 0 para atender, buscar peça, atender um cliente, um carro reserva, seria um Kwid. Mas com 60 mil, dá para pegar um Sandero com usadinho, dá para pegar um Logan e dá para pegar um Sandero RS, chefe. E aí, abraça um Sandero RS ou um Kwid 0? Ai, Sandeirão, né? Só que tem um detalhe, meu amigo. Eu mexo com oficina mecânica, compro peça com desconto, é diferente. Às vezes a gente começa a fazer comparações assim, com o valor de um carro, eu compro um carro melhor. Tá, e a manutenção do carro melhor, você vai dar conta? Então, tem que pensar. Coloca no papel, faz a conta e vê o que é melhor para você. Um abraço e até o próximo vídeo.